Então, olha só, por essas relações complexas aqui que existiam no início do desenvolvimento dos pinos, o que acabou acontecendo? Poxa, eu preciso fazer alguma coisa para que o meu pino retenha. Então, nessa situação toda aqui, começam a surgir as várias, nesse esquema todo aqui que vocês estão vendo, começam a surgir as várias formas. Várias formas de pinos. Então, você tem pinos que são serrilhados. Serrilhados, ó. Você tem pinos que são no formato de bolas, tem um monte de bolinha um atrás do outro. Você tem pinos que são cônicos. Você tem pinos que são uma série de cones superpostos. Deixa eu pôr aqui, ó, cones superpostos. Tem pinos que têm alguns vincos nas suas laterais para fornecer retenção. Por quê? Porque a turma tinha dificuldade de adesão. Então, se eu tenho dificuldade de adesão, aonde é que eu vou fazer esse pino reter dentro do canal? Fazendo várias formas diferentes para que aquilo ficasse retido. E por último, a gente tem aqui os pinos que já são lisos, né? Eu tenho algumas imagens aí que eu separei para a gente ver. Então vejam aí, ó, a gente tem, esses são os pinos, alguns dos pinos da Angelus, né? Então vocês estão observando, aqui em cima ó, nós temos o Reforpost de fibra de carbono. A fibra de carbono foi uma das primeiras fibras a compor os pinos, porque a fibra de carbono, em teoria, ela é mais resistente, mas hoje já existe fibra de vidro tão resistente quanto a fibra de carbono. Ela é muito mais fácil de se lidar industrialmente, mas hoje, com o desenvolvimento que eu falei para vocês, isso já está superado, então é coisa do passado. Mas percebam que, independente do Reforpost ser de fibra de carbono ou dele ser nessa direção aqui, ó, de fibra de vidro, ele é todo desse tipo de cones superpostos, né? Então há um processo de torneamento que vai cortar alguns pedacinhos de fibra ali e fica todos esses cones. Para que serve isso? Porque o pino entra, cimento resinoso em volta, se ele tem esse monte de cone, isso trava o pino lá dentro. Se a adesão for boa com o remanescente radicular, difícil do pino soltar, justamente porque tem esse travamento mecânico. Então vejam que pela dificuldade do desenvolvimento do pino, do entendimento do processo de adesão, da composição, né, do entendimento do processo de adesão, e depois de você saber o que se faz nesse processo de adesão para tratar a superfície e o que aplicar para fazer um processo adesivo legal, poxa, eu preciso fazer que o pino retenha. E como eu faço? Mudando a forma. Então surgem essas formas todas. Olha aqui são alguns dos pinos da FGM, que já são pinos lisos e cônicos, com a dupla conicidade, né, o DC e o DCE. Depois aqui ó, tem pinos que eu tinha falado para vocês nesse formato de bolinha, né? Tem várias bolinhas aí, esse aqui do lado, ó, esse Light Ball, um pino da Superpost. Depois aqui embaixo, ó, nessa direção, a gente tem esses pinos que são os serrilhados, tem esses vários cortes. Lá embaixo tem um outro que é liso e tem uma parte como se fosse ali para você fazer o núcleo de preenchimento. Então vocês estão vendo que são várias formas com essa intenção de reter a coisa ali dentro, pela dificuldade de adesão. Mas olha só, poxa, se eu estou utilizando um produto que precisa estar aderido, é certo e claro que o que precisava acontecer na evolução dos pinos é desenvolver um processo de adesão legal. Porque senão não adianta, por isso que existia muito insucesso no passado. E quem está retido nos conceitos passados ou nos insucessos do passado, continua preso com essa cabeça travada. Pô, dá errado, porque antigamente era ruim. E hoje é muito melhor. Então, se você souber lidar direitinho, essas dificuldades, elas
foram acabando.